Oi, gente! Hoje a gente vai conhecer a história da EQM da Érica Guarnieri. Em 2004, a Érica passou por uma cirurgia para retirar 2 cistos das cordas vocais. Quando os médicos retiraram aquele tubo de respiração artificial, ela não conseguiu respirar. Foi quando, ainda sob o efeito de anestesia geral, veja bem, ela ainda estava sob o efeito da anestesia geral e ela se deu conta de que ia morrer. Então ela passou por uma experiência que transformou a vida dela para sempre. Ela vai contar essa história. Boa tarde, Érica. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para ouvir o depoimento da Érica, que vai falar sobre a sua experiência quase morte. Então, Érica, você fica à vontade, eu gostaria que você contasse quando foi que aconteceu, como aconteceu, e aí nós vamos conversando daí para frente. Tá, ok. Então, eu fiz uma operação e durante essa operação, assim que desentubaram, eu fiquei sem ar. Não perceberam, né? E eu fiquei consciente e eu lembro que eu ouvia todo mundo conversando, mas eu estava imobilizada e não conseguia abrir os olhos, nada, não conseguia avisar, obviamente, né? E nesse momento que eu ouvia as pessoas conversando e ignorando o que estava acontecendo, outra pessoa começou a conversar comigo. E eu falava com essa pessoa, poxa, mas nada vai apitar aí. E essa pessoa falava comigo, não, fica calma. Eu falei, não, mas eu vou morrer, como eu vou ficar calma? Não, mas não está na sua hora de morrer. Aí parece que nós fomos para um outro lugar. E nesse outro lugar eu tinha uma outra consciência, quer dizer, eu deixei de ser eu, mas eu continuava sendo eu. Você deixou de ser aquela que estava lá deitada no centro cirúrgico. Eu era aquela pessoa, mas eu era aquela pessoa e mais um monte de outras pessoas. Ou seja, eu me lembrava de coisas e eu conversava com ele sobre coisas que hoje eu não sei exatamente do que eu estava falando. Tem um exemplo que você deu que era muito bom, que é aquela sensação, por exemplo, o Lucas, teu filho, seu marido, não tinha mais a importância. Exatamente. Então, quando ele começou a me acalmar e falar que não estava na minha hora, né, e depois que a gente começou a conversar sobre outras coisas, essa vida, no caso o meu filho, né, eu só tinha um filho na época, eu não estava preocupada que eu ia morrer, eu ia deixá-lo. A minha preocupação era uma outra coisa. E essa outra coisa, eu conversava com ele, e ele sabia o que era, e eu sabia o que era, e ele falava, fica calma. Ele falava sobre uma missão, né? E eu falei assim, não. E eu falava, eu ainda não terminei. E ele falou, calma, você vai terminar, você está indo bem, e você vai voltar. E eu pedia, por favor, eu não quero ficar aqui, eu preciso voltar. Só que eu realmente voltei. Só que quando eu voltei com um vazio, porque aquela realidade, aquele lugar que eu estava, eu tinha uma compreensão do todo e uma sensação de conexão com tudo que aqui não existia. Então, assim, eu ficava pensando, mas eu quis voltar por quê? O que tem de importante, tão importante aqui? Não tem nada importante aqui. O que era aquilo? Do que a gente estava falando? Quando eu voltei, não é que eu era cética, mas assim, eu queria saber o que tinha acontecido. Então a minha médica falou que eles perceberam que estava acontecendo alguma coisa porque eu levantei o braço. Um pouco constrangida até, falei, olha, tinha uma outra pessoa, além das 4 que estavam lá, um homem e tal. Não tinha ninguém. E eu comecei a contar para ela o que eu tinha ouvido eles falarem. E ela achou até estranho, porque quando eles perceberam que eu não estava bem, a conversa deles não era algo que eu deveria ouvir, né? E ela achou engraçado eu saber aquelas coisas. E eu falei, tá, mas e a outra pessoa? Não tinha essa outra pessoa.
Só que o que mais assim me tocou foi que eu vim com algo de lá que ele continuou por um tempo. E isso me perturbou muito. Você falou que na época você indagou com a médica possibilidade, se teria alguma possibilidade, por causa daquela anestesia e tal, se você ter tido uma alucinação. Sim. E ela teria dito que não. Não. Como é que foi isso? Eu não lembro agora. Ela falou na época, assim que eu conversei com ela, que poderia ter sido alguma coisa assim, da anestesia e tal. Só que algumas coisas que eu relatei pra ela falou assim, olha, aí eu já não sei, né? Tipo, tá, pode ter sido uma droga, vamos dizer assim. É uma droga, pode ter tido alguma alucinação. Tudo bem. Só que continuaram acontecendo coisas como se houvesse um canal aberto. E essa sensação para mim era muito clara. E como se eu conseguisse me comunicar de uma outra forma, conseguisse sentir de uma outra forma, como se tivesse um sentido a mais. E isso me incomodou, porque eu sabia que não era uma coisa normal. Eu tinha aquela sensação, eu quero voltar ao normal. Eu quero voltar à minha ignorância. Porque era claro aquela sensação de eu não suportar saber mais do que eu deveria, parecia isso. E um dia eu voltei a conversar com ela, porque eu estava ouvindo vozes. E aí eu fui falar com ela, olha, mas como assim, né? Olha, eu ainda tô com esses sintomas e tal, o que é isso? Que droga é essa que persiste, né? E ela falou, olha, Érica, não existe nenhuma droga que persiste esse tempo todo. Era isso que eu lembrava, é aí que eu não tinha. Não foi a droga, não foi aquilo, não é isso. É uma outra coisa que está acontecendo. Não, mas conta a história. Quando eu estava aqui de madrugada vendo TV na sala, o que tinha acontecido no quarto. Você chegou branca aqui na sala. Isso tudo depois. Isso uma semana depois. Ah. Eu tive essa sensação de que, eu falei até com o Paulo, assim, Paulo, eu estou muito apavorada porque parece que tem um canal aberto e eu não sei lidar com isso. E um dia eu estava no meu quarto e eu senti que 5 pessoas vieram conversar comigo. Eu não as via, mas tudo que elas tocavam se mexia. Elas se ajoelharam no colchão, eu sabia que elas tinham se ajoelhado no colchão, o colchão mexia. Eu falei assim, nossa, que droga poderosa, que coisa. Isso você plenamente acordada, lúcida. Sim. Eu pensava, se um dia acontecesse uma coisa assim comigo, se alguém me contasse alguma coisa assim, que sentiria medo ou acharia... Não, naquele momento era tão normal, era o entendimento daquilo era total, que não havia medo, havia uma compreensão fora disso aqui e eu conversei com eles e eles falaram comigo, não, você está precisando de orientação por não estar entendendo o que está acontecendo. E eu pedi, olha, eu não estou tendo capacidade de lidar com isso. E eles falaram, então você fica tranquila que você não vai nos ouvir mais. E foram embora. E eu não os ouvi mais. Érica, essa comunicação que você fala durante o episódio da anestesia e depois é uma comunicação telepática, vamos dizer assim? Sim. Você não ouvia voz nenhuma, Não. É uma coisa... Engraçado, no hospital eu ouvi a voz, depois não. Depois a voz estava como se estivesse dentro da minha cabeça. E você acha que a experiência lá do hospital durou muito tempo, pouco tempo, ou não dá para ter essa noção? Para mim durou muito tempo. E a pessoa que conversava com você, você conseguiu vê-la? Não. Não via. Você ouvia, sabe, tinha uma presença, Sim. mas você não conseguia descrevê-la, por exemplo. Não. E não tinha uma voz masculina. Mas nenhuma familiaridade com você de algum jeito? Não, nenhuma familiaridade comigo. Nenhum. Ele até se referia a mim, não como Érica. Não lembro se existia uma palavra, mas não era a Érica. E ele falava de coisas que eu entendia o que ele estava falando, mas que hoje eu não tenho ideia
naquele momento, eu me conectava a ele e eu me conectava a várias Éricas que haviam existido, se é que eu posso dizer assim. E a gente se conectava a uma rede, não sei, era tudo diferente. É engraçado que algumas pessoas me perguntaram: ah, mas você teve essa experiência? Poucas pessoas que eu falei, né? Porque eu achei que eu estava maluca por um tempo, né? Aí tem aquela coisa do túnel, eu não vi nada disso, eu não vi túnel nenhum. Túnel, não vi luz. Não foi uma coisa direta. Ô Érica, mas você, a impressão que dá assim que você teve uma vivência, mas enquanto estava anestesiado, adormecido ali no centro cirúrgico, em algum momento você viu o seu próprio corpo deitado ou não aconteceu isso? Não, eu não vi o meu corpo. E as pessoas em volta, você via? Não. A ponto de depois você... Eu ouvia. Você ouvia. Aqueles que estavam, vamos dizer, concretamente ali... Eu tive a sensação de quando eu saí dali. Mas você não conseguiu ver seu corpo, não, as pessoas manipulando a sua garganta, nada disso, né? E o lugar para onde você foi levada tinha alguma característica ou nenhuma? Era uma sensação de que estava fora? Era uma sensação. Era... Se eu conseguisse descrever, porque eu nunca consegui descrever isso exatamente, era... Parecia não é isso, mas é como se fosse um lugar cibernético, que você conseguisse se conectar a 1 milhão de informações. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E no meu caso, era assim, era como se eu tivesse conectada. E naquele momento eu poderia ver ou fazer qualquer coisa. Mas eu não queria. E o sentimento? Como é que estava nessa hora? Como é que você classificaria a sua emoção diante disso? O que mais me estranhou, assim. Mas era alegria, tristeza, susto, insegurança? Tinha alguma sensação emocional que você pudesse falar? Eu me sentia assim. Vamos dizer que naquele momento eu estava morrendo. Você tinha essa noção? Eu tinha essa noção. E essa pessoa falou, não é agora. E a gente começou a conversar sobre coisas que eu tinha a fazer. Tá. E eu morrer era insignificante. Naquele momento ali, insignificante. Medo também não era. Nenhum medo. Nenhum medo. Nenhum medo. Deixar meu filho para trás hoje, que seria uma coisa que me daria pavor, também não era te assustaria. Importante. O importante era aquela conexão, era não faço ideia do que se estivesse falando, mas era uma consciência, uma coisa muito maior, que deixou isso aqui sendo um nada. E esse um nada é que me deixou assim, por um ano, meio de banzo. Perturbada com isso, né? Sim, eu tive muita dificuldade, porque na época eu conversei com o Paulo, né, de explicar o que era aquilo, porque eu tenho muita dificuldade com as palavras, né, eu até escrevo melhor do que eu falo. E é muito difícil de escrever. Se eu fosse descrever, quer dizer, como é que você descreve você não ser você, você ter uma consciência muito grande, você está conectada a outros seres, se é que se pode dizer assim, eles entenderem o que você fala, sem você falar, você transmitir os seus sentimentos com uma facilidade absurda, e você ter um entendimento do universo. Não era um entendimento ali, estou morrendo, não, era um entendimento, uma coisa que não dá para explicar. Você fez uma cirurgia de garganta, não foi? Sim. De corda vocal? Sim. Em geral, depois dessa cirurgia, a gente fica com dificuldade para falar, né? Fica um tempo sem falar. Você despertou com plena consciência de tudo que você está contando. Sim. E você tentou comunicar com o Paulo ou com alguma pessoa por escrito? Porque você por não escrito, totalmente. Você escreveu isso? Escrevi tudo isso. E eu falei assim, olha, com o risco de me acharem meio... Tá, pirou de vez, tudo bem. Então era até uma coisa difícil, assim, porque não é uma coisa que você pode conversar com qualquer pessoa.
E qual é a pessoa que vai entender o que você está falando, se você nem está conseguindo se explicar, né? Como é que essa pessoa vai entender? Tem que ter uma sensibilidade muito grande. Não, mais que isso. Quando você me entregou aqueles papéis e eu li, eu acreditei na hora, pelos teus olhos. Você estava com uma cara meio transtornada, né? E de quem realmente estava assustada e de quem realmente viveu tudo aquilo que você escreveu. Foi ali que eu comecei, eu falei, não, isso aqui procede. E depois eu vim ter a prova de que procedia É mesmo. engraçado, assim, quer dizer, eu cheguei perto da morte, sim, uma bobeira ali eu teria morrido, fácil. Isso era importante? Não. O que aconteceu ali? Eu descobri que isso aqui é nada. Não é nada comparado a algo que a gente não tem acesso. Agora, qual o porquê, bom, acho que a gente não vai saber Qual nunca. a explicação definitiva não temos, né? Não temos. Ô, Érica, eu gostaria de perguntar uma coisa seguinte. Algumas pessoas tiveram experiências parecidas, dizem que nesse momento, ou em algum momento da experiência, eles têm uma espécie de filme da própria vida. Uma espécie de déjà vu, uma coisa que passa rápido, desde que nasceram até aquele momento. Você não teve nada disso, né? Então, eu até queria ter alguma coisa que eu falasse, ah não, foi isso que aconteceu, porque, não, e muita gente fala, né, que assim, que você tem a consciência de você, tá, você continua sendo você e tal, eu li depois de algumas coisas, foi mais do que isso, não, eu não teve o filminho. Uma recordação de todos os atos da sua vida num segundo. Teve um todo. Tá. Eu não era a Érica, eu era tudo aquilo. Parte do universo, uma coisa mais ou menos. Exatamente. Então, assim, eu sabia que a Érica era um pontinho, meio de vários pontinhos. E aqueles vários pontinhos faziam o que eu era naquele momento. Eu tinha aquela consciência desses vários pontinhos naquele momento. E era tudo muito maior. E ao mesmo tempo tudo muito simples. Então quando eu até conversei com o Paulo depois, poxa, mas o que era isso? Porque não tem nada, não é nada tão importante assim, porque eu não fiz nada tão importante, nem tenho essa pretensão, mas eu acho que as importâncias são diferentes do que a gente imagina. Eu acho que os nossos sentimentos, eu acho que a gente eu acho que é tudo energético, eu só consigo explicar assim. E eu acho que essa energia que a gente traz dentro da gente é que é o importante. Então às vezes a gente fica preocupado em coisas grandiosas e acho que está tudo aqui dentro, começa aqui dentro, né? Ô, Érica, eu gostaria de insistir um pouquinho numa pergunta que a gente resvalou nela, é a seguinte: esse estado de consciência que você sentia, você tem uma palavra que podia se aproximar de prazer, de alegria ou de amor incondicional? Você acha que isso cabe ou não? O sentimento que eu tive durante essa experiência, se eu pudesse optar, eu não teria voltado. Então era alguma coisa que te trazia aí uma espécie... Mas eu tinha uma consciência de compromisso, de dever a cumprir, que era maior. Então, assim, por mais que voltar fosse ruim, eu precisava. Eu tinha que voltar. Então essa volta é uma coisa espontânea da sua parte. Sim. E não foi induzida por aquela voz, daquela pessoa. Não, eu pedi para voltar. Pediu para voltar. Tá. Eu tive uma aflição muito grande de falar, olha, aquele lugar era, eu não posso nem dizer maravilhoso, era algo fora da compreensão, mas que era muito melhor que aqui. Com certeza, né? Mas eu não podia. O meu compromisso, o meu dever era voltar. E você não viu, assim, eu acho que essa pergunta é desnecessária, mas ideia de fronteira você não viu, né? Olha, eu estou aqui numa situação, não tinha fronteira nenhuma, é isso, né, que deu para entender. Não, mas a sensação que eu tive era assim, era um compromisso, era meu comigo mesma. E
era algo muito importante para mim. Algo muito simples, mas que era muito importante. E essa sensação de desapego, de conexão, de você sentir o universo, é algo que eu nunca mais senti. Você acha que, apesar dessa interação completa que você descreveu com o universo, como se você fizesse parte de um todo, você acha que você mantinha a sua individualidade ali? Enquanto pensando, o que você acha disso? Esse grãozinho, essa Eu tinha poeira? consciência de quem eu era. Tá, então tinha uma individualidade. Sim, e bem eu precisava definida. voltar para a Érica. E cumprir Mas algumas... a Érica, naquele momento, era um ponto, como eu te disse. Agora, E eu lembrava de todos os pontos. tudo indica, quando você conta a sua história, assim, que essa experiência teve muita importância na sua vida. Ela Sim. modificou de alguma maneira? Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, no primeiro ano, eu tive uma certa dificuldade de ver as coisas da forma que eu via antes. E eu tive até uma vontade de voltar à ignorância, sabe? Porque você ver as coisas de outra forma, às vezes te abala um pouco. Porque eu acho que a minha experiência, ela é difícil de ser contada, mas ela imagina que você é um computador velho, que não tem nem um mega. E de repente você entra numa tecnologia de 5.000 mega e com uma capacidade de resposta muito grande. Quando você voltar para o seu computador velho, você fala, meu Deus, eu não consigo fazer nada com isso. E você fica travado. Não vou fazer nada, vou desistir disso. Não vou nem mexer nisso, porque vai ficar travado, não vai andar. E foi muito difícil eu me acostumar ao computador velho de novo. Então você mudou de algum jeito a sua maneira de ver as coisas. Você acha que é um pouco diferente a partir dessa experiência? Completamente diferente. Se você perguntar hoje, você entra numa mesa de operação, você tem algum medo? Morrer? Uhum. Nenhum medo. E a sua relação com o mundo, com as pessoas? Como é que você passou a exercer aí mesmo essa mudança? É engraçado. Em relação à morte, inclusive. Eu comecei a perceber as energias nas pessoas, nos lugares. Então isso quer dizer que você, com a sua experiência, adquiriu alguma coisa que podemos chamar de poder que você não tinha antes. Eu acho Ou desenvolveu alguma... Eu acho que eu não Capacidade desenvolvi, sua. eu acho que ele já estava lá, só Não. que... Não reconhecia, não dava vazão, né? É aquela coisa, quando te mostram que existe uma coisa, você olha aquilo de uma outra forma, isso existe. Então na hora que existe, eu acho que você busca dentro de você, não sei como é que acontece, mas assim, até em coisas mais perigosas, por exemplo, já aconteceu algumas vezes de chegar uma pessoa perigosa do meu lado e eu saber antes de olhar. E eu estar ligada. Tudo isso é depois da experiência. E tudo isso depois. E ao contrário também. Você percebe as energias boas. Mas eu achei engraçado, assim, como na verdade as coisas são muito mais energéticas do que eu havia percebido antes. Hoje, eu acho que eu tenho uma maturidade maior, eu tenho uma tranquilidade maior, tipo, de entender isso. Embora eu sempre busque uma explicação racional, eu gosto de ver todos os ângulos, né? E para eu chegar a essa tentativa de explicação, é porque eu vi todos os ângulos e eu entendi o que tinha acontecido. Por mais difícil que seja de entender o que tinha acontecido, eu pensei, olha, as leis de física que se aplicam aqui não se aplicam lá. Lá onde? Em algum lugar que a gente não tem acesso da nossa matéria física. Nessa Isso está condição, claro. né? Nessa condição a gente não tem esse acesso. Agora, Érica, você acha que tudo isso não tem um componente religioso?
antes ou depois? Como é que era você antes dessa experiência? Você era religiosa, você frequentava? Você tinha Engraçado, algumas essa ideias? experiência especificamente, eu não consegui vê-la como algo religioso. Eu procurei a médica, eu queria a explicação real, e eu comecei a perceber que não era nada assim milagroso, não é isso. É algo real, é algo energético, é algo que está aí. De alguma forma, eu acho que você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer. Na sua opinião, você acha que a sua experiência foi uma experiência positiva? Sim. Ela não é negativa, Não, né? de forma alguma. Algumas pessoas... Eu é que tive dificuldade de... Tá. Porque eu queria uma explicação, eu queria achar a lógica, eu queria, né? Mas totalmente positivo. Positivo, ótimo. E outra coisa que você falou aí, que eu deduzi, eu acho que seria interessante salientar é o seguinte: quando a medicina está investigando experiência quase morte, a gente está pensando também em ajudar algumas pessoas em que essa experiência não foi positiva. É Sim. sabido, por exemplo, que o suicida, em geral, tem experiência negativa. Nós já tivemos um caso entrevistado, né? Então, é por isso que a gente faz sempre essa pergunta. A maioria absoluta, a experiência é positiva. E um dos objetivos da medicina é arrumar um canal para ter argumentos para ajudar pessoas que passaram por essa experiência e tiveram um resultado péssimo, até porque muitos deles não têm canal para comunicação, as pessoas não querem ouvir, ou quando ouvem fazem chacota, né? E a pessoa fica sozinha com aquela experiência ali, sem ter para onde Sim. passar. Podemos ouvir, Paulo, a sua opinião sobre tudo que você vivenciou aí? O que você acha? Para mim é simples. Eu já ouvi muita gente na vida contando que viu, que aconteceu, ou porque quer seus 15 minutos de fama, ou porque... Eu acredito nisso, porque são pessoas que não mudaram em nada. Quer dizer, viram, depois até às vezes questionavam, o sensacionalismo. Há um tempo atrás eu falei, não, depois eu tive a prova de que a Érica realmente viu isso. É porque a Érica, eu tô com ela há 22 anos. Eu já estava com ela aí há pelo menos 10, 12 anos. Né? E a Érica mudou no mais profundo. Ela não mudou nas atitudes corriqueiras de como tratar as pessoas. Ela sempre tratou todo mundo muito bem, com muito respeito. Sempre se ouve, né? Mas ela profundamente ela mudou. Nos questionamentos dela, em como ela vê a vida. E na certeza, antes ela dizia, não, a morte é bobagem. Não tem... Ela tinha uma coisa meio até irreverente quanto à morte, não se preocupar com isso. E a partir daí não, nas coisas, ela, não é que ela quer me mostrar que existe, eu quero, não, existe ponto. E você, mudou alguma coisa com a experiência dela? Não, porque a experiência é dela, por mais que eu acredite, eu acho que uma coisa é você ouvir, outra coisa, eu morro de medo de que a vida seja o Big Bang, a composição química e acabou e você vai pro nada. Na verdade, eu tenho pavor disso, eu tenho pânico disso, porque eu acho que seria muito imbecil. Então eu quero acreditar, racionalmente eu acredito. Agora, eu queria muito viver uma experiência dessas. Viver algo para não ter que mais estar aqui questionando. Pô, eu acredito, mas eu... Não, porque essa é a diferença. Que você acabou, viu, né? acabou. Quer dizer, a Érica não... Ela não argumenta com ninguém. A pessoa diz, não acredito. Ela, claro, sabe, não tem... Acabou, Tá dentro dela, acabou. Eu acho acabou. que até essa compreensão dos diferentes capacidades de compreensão, eu acho que você fica muito mais apto a entender que algumas pessoas não conseguem entender da mesma forma que você. Não adianta muita explicação. Não, né? e faz parte, eu acho que faz parte até você ter essa paciência de olha, tudo bem, né? Cada um entende da forma que pode. Agora você nem não, quer que pode. Agora você não contou o que ele falou pra você lá no dia da operação, né? Isso você não conta, né? Érica, trate muito bem seu marido, faça muito carinho dele, entendeu? Falou isso, tá? Muito
muito legal, né? Se você gostou, por favor, compartilhe, divulgue para os amigos, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes pra gente. E se você tiver alguma questão que queira esclarecer também, pode escrever para o nosso e-mail, que é afinal.o-que-somos-nós@gmail.com. E se você também tiver passado por uma EQM e sentir vontade de contar essa história para o mundo, escreva para a gente que a gente entra em contato com você. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano e tem muita coisa para descobrir ainda, gente. Muita coisa. Vamos juntos nessa? Até a próxima.